Fala galera, tudo bem? Eric Moriarty aqui. Mais uma vez, né, a gente tá voltando para mostrar para vocês uma técnica que pode servir como um exercício aí para vocês, né? Claro que hoje não é um estudo focado em line art, é um estudo focado em pintura. E esse estudo ele vai ser feito em cima deste desenho da Frieren, né? Que é um anime muito bom. Se você não assistiu, recomendo muito você ir lá assistir. Tô viciado, por exemplo. E o que acontece? Eu fiz essas 3 Frierens aqui, né? Claro, a line art dela certinho, para poder fazer uns estudos e poder passar uns ensinamentos para vocês. A aula de hoje vai ser focada em pintura, tá? Então, eu não vou falar de line art, nem de peso de linha. Hoje a gente vai fazer a pintura dessa primeira Frieren aqui em cima. Aí, é bem simples, bem rápido. Vamos direto ao ponto. Galera, eu vou disponibilizar este arquivo, tá bom? Você pode abrir no Clip Studio, pode abrir no Photoshop também, ou qualquer outro programa que leia, né, este formato de arquivo. Claro, você vai ter aqui a line art da Frieren para você poder brincar, trabalhar com ela, e você também vai ter as camadas que eu utilizei para fazer a pintura da Frieren de cima. Galera, que as únicas pessoas que vão ter acesso a este arquivo, a line art e as camadas separadas, são as pessoas que são assinantes do Patreon, tá bom? Se você gostar do meu trabalho, quiser me apoiar, me ajuda muito. Se torne um membro lá da nossa comunidade, que você vai me apoiar demais e eu vou poder trazer muitos outros tutoriais ou exercícios assim no futuro, tá bom? Galera, o método que eu vou ensinar pra vocês é um que eu gosto muito, é uma pintura bem simples mesmo, que se chama Cel Shading, né? A gente faz essa pintura para colocar umas sombras um pouco mais duras. Então, por exemplo, você tem as pinturas de anime aí que você vê na internet, famoso, o próprio anime mesmo, a animação da Frieren tem esse tipo de sombra, né, nas cores. É muito simples de fazer. Tudo que você vai precisar é ter uma camada, né, a line art vai ficar lá no topo, como eu sempre falo, e você vai ter uma camada abaixo onde você vai poder selecionar uma área da Frieren, né? Para fazer essa seleção, a gente utiliza o Lasso Tool, que é essa ferramenta aqui que faz uma seleção, tá vendo? Com o Lasso Tool, o que eu fiz? Eu selecionei aonde eu queria pintar, que no caso foi o contorno da Frieren aqui. Eu selecionei ela toda e eu bloqueei uma cor. Vou mostrar pra vocês a cor mudando aqui, ó. Vocês estão vendo? É uma cor sólida que eu coloquei. O que isso vai me permitir? Isso vai me permitir que qualquer camada que eu criar acima dela, eu vou poder vincular, que vai ficar essa faixa rosa ao lado indicando que está vinculado na camada de baixo. E quando eu pintar, eu vou pintar dentro. Está vendo? Então é bem simples. Vamos lá para o Cel Shading. O Cel Shading, como eu disse para vocês, ele é uma sombra dura, né? E ele vai ajudar a ter mais uma profundidade na nossa pintura, porque a luz e sombra é o segredo, né? Preparado aqui um exemplo de Cel Shading que eu fiz bem escrachado, bem rápido, né? Eu peguei um tom qualquer aqui, um tom de cinza um pouco mais escuro, e eu pintei uma região que eu imaginei de sombra no rosto da Frieren, né? Claro que tá bem escuro, mas é apenas para fins demonstrativos. Então você vai passando onde você acredita que tem sombra. Lembrando que como a camada tá vinculada, então a gente não tem o problema de vazar para fora. Tá vendo? É bem legal. Você pode ir colocando em tudo que você acha que tem sombra. Por exemplo, se você imaginar que o sol tá vindo do lado direito, por exemplo, então vai ter sombra aqui na orelha, vai ter sombra aqui. Bem, às vezes você pode pensar, enquanto você tá pintando, né? Por exemplo, nossa, Eric, que legal, consegui fazer isso aí, mas a sombra está muito escura. Bem, seus problemas acabaram. Vou ensinar um truquezinho aqui pra vocês que vocês podem utilizar a qualquer momento. É muito simples, cara. Quando você sentir que alguma cor está muito escura, ou, sei lá, a sua sombra, né? Que agora a gente tá falando de valores, aperte Ctrl U no seu teclado. Isso se for no Clip Studio. No Clip Studio é Ctrl U. No Photoshop, se eu não me engano, é Ctrl B. Bem, o importante é que você consiga chegar nesse quadrado de matiz, saturação e luminosidade. Eu já vou explicar o porquê. Bem, o matiz, ele mexe com a cor. A saturação, ela mexe com a saturação da cor, como o nome já fala. E a luminosidade, ela mexe com a luz da cor que você escolheu. Então, essa junção de coisas, você consegue chegar em resultados muito legais de cor. Por exemplo,
eu achei essa sombra muito escura, não tem problema, eu vou lá e aumento na luminosidade. O que acontece? A sombra fica um pouco mais clara. Só que aí, sei lá, eu quero fazer uma sombra, tá uma cena de noite, sei lá, eu quero fazer uma sombra ainda mais escura do que aquela que tava. Você vem e escurece mais, vai pra um preto sinistro aqui, né? É bem simples, galera. Nesse caso aqui, eu vou deixar bem clarinho, né? Eu tinha pego essa cor mesmo pra mostrar pra vocês. E pronto, só dá um ok. O legal é que se você usar o Lasso Tool, que é aquela mesma ferramenta para fazer a seleção que eu tinha passado para vocês, que vocês fazem aqui para fazer essa cor inicial, a cor base, se você pegar o Lasso Tool e selecionar algum lugar que você pintou em alguma camada e apertar Ctrl U, quando você alterar, ele vai mudar só no lugar. Entendeu? Então você já consegue imaginar que se você for pintar alguma coisa, às vezes você não gostou da cor em um lugar específico, você vai lá e muda. Eu vou fazer aqui um corte rapidinho, vou terminar de fazer todas essas sombras de cel shading na personagem, e aí eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Então, galera, aqui tá a nossa Frieren já com as sombras duras, né, que são essas sombras de cel shading. Você já consegue ter uma ideia de como que vai ficar aqui. Essa técnica é muito simples, praticamente ela já está pronta. A gente fala de valores, né, quando a gente fala aqui de preto e branco. Claro que você pode chegar em muitos outros níveis aqui, você pode colocar mais profundidade. Às vezes você quer colocar mais sombra, né? Você não quer colocar tipo só uma camada de sombra, você quer colocar ainda mais sombra. Não tem problema, vai e coloca mais sombra, entendeu? Isso vai só aumentando a profundidade da pintura do desenho, né? Aqui no caso eu vou fazer bem simples a Frieren, tá? Eu não vou fazer uma pintura muito planejada, apenas para fins demonstrativos, né? Para vocês conseguirem ter uma ideia. Bem, o que acontece? Assim que você tem a sua camada de sombra feita no seu shading, uma forma que você tem de pintar, você vai criar uma camada nova, e nessa camada nova você vai colocar em multiplicar. O multiplicar, ele escurece as cores, ele escurece a pintura, então escurece mantendo o que está pintado abaixo. Então, se eu escolher uma cor aqui, por exemplo, vamos pegar um tom de pele aqui qualquer, você vai perceber que o tom vai ficar bem escuro, mas a gente vai mudar essa saturação no caminho. Se eu passar aqui, você vai ver, ó, eu vou passar de qualquer jeito aqui, só pra vocês terem uma ideia. Você vai ver que ele vai reconhecer a sombra que estava embaixo. Ele não pinta tudo de uma vez só. Ele reconhece que tinha um outro tom embaixo, né? Essa é a beleza de pintar com Multiply, porque ele consegue reconhecer que abaixo tinha uma sombra, bem nessa região aqui. Você tá vendo? E aí você só vai detalhando. É bem simples, né? Bem, eu vou fazer um corte aqui e vou mostrar essa pintura com o Multiply. Prontinho, galera, aqui estão algumas cores, né, que eu coloquei. É claro que eu tentei seguir a Frieren verdadeira, mas ao mesmo tempo você consegue perceber que tá um pouco escuro algumas camadas, né, porque elas estão em Multiply. O multiplicar, ele escurece. Bem, basicamente a gente vai selecionar as camadas, né, que a gente passou. Por exemplo, vamos ver aqui a camada do cabelo, aqui. Na camada do cabelo, eu vou apertar o Ctrl U de novo, que é aquela ferramenta, aquela dica que eu passei para vocês. E com ela, eu vou poder selecionar o melhor tom. Eu sei que o cabelo dela é um pouco azulado, mas aqui a gente está precisando de um pouco mais de claridade, entendeu? Você pode mudar em saturação também, mesmo que você clareie, né? Basicamente, o cabelo da Frieren é meio que um roxo, aqui mais ou menos. Esse é o tom do cabelo da Frieren. Talvez você esteja se perguntando, tá, Eric, você mudou o tom do cabelo dela, só que e a pele? A pele dela tá muito morta. A pele da Frieren é um pouco mais pálida, é um pouco mais clara. Bem, muito simples. Como que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova camada, acima de tudo. Vamos vincular e vamos transformar essa camada em sobrepor. A gente vai pegar um soft brush, né? Esse pincel que faz mais esfumaçado, e vamos começar a colocar um pouco mais de vida nesse rosto da Frieren. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar um pouco de vermelho e a gente vai começar a dar a saturação nesse rosto da Frieren com o overlay.
né? Você pode passar em alguns lugares, vai passando, onde você acha que fica um pouco mais de vermelho, passa no queixo, passa na orelha, tá vendo? Ó como já vai vindo a vida, mas, né? Pode pegar um tom diferente, a gente usou vermelho, vamos pro amarelo, porque a nossa pele tem um pouco de amarelo. Pode passar um pouco de amarelo aqui em cima. Se você sentir que tá muito forte, só dá Ctrl Z, tira um pouco a opacidade, né? Ou tirar uns 50% e vai passando, né? Vamos pegar um pouco de azul também, porque a nossa pele tem um pouco de azul que passa. Prontinho. Olha a diferença que a nossa Fleeting já fica com essa característica de overlay, né? Só que aí você ainda me fala, tá, Eric, mas ainda tá faltando, cara. Eu quero fazer um negócio um pouco mais profundo. Não seja por isso. Você pode criar mais sombra para dar um pouco mais de profundidade. Como? Desliga todas as outras camadas, volta na camada de sombra, cria uma nova camada e vamos trabalhar um pouco mais com essa sombra. Agora a gente vai para uma pintura um pouco mais realista, né? Então, por exemplo, você pode criar uma camada acima daquela de sombra que a gente fez, pega um soft brush e vai dando um pouco mais de sombra. Pode tirar a opacidade do brush, coloca em, sei lá, 50% e vai dando um pouco mais de sombra em certos lugares que você acredita ter sombra, né? É claro que essa aula aqui não é de como fazer sombra, a gente vai ter uma aula para isso em específico, mas aqui você já consegue dar uma imaginada dos lugares onde você quer colocar um pouco mais de sombra, né? Você pode colocar aqui embaixo também. Porque aí você já, olha como você já vai dando uma profundidade maior na Fleeting, né? Só que aí você me fala, pô, Eric, tá muito forte, cara. Não tem problema. Pega uma borracha, um soft brush, vai tirando de alguns lugares, né? Você pode pegar um outro brush também mais duro de novo e fazer umas sombras em lugares que você acredita ter também. O importante aqui é você treinar. Aqui é para você fazer exercício e treinar sombreamento e a coloração, tá? Mas bem, olha a diferença que já dá dessa sombra para outra sombra de cel shading. Tá vendo? A cel shading, ela é uma sombra básica. Essa aqui, ela já faz uma sombra um pouco mais realista, dá mais um 3D, né, no nossa personagem. Você pode também, né, aumentar a sombra em outros lugares com pincel duro de novo. Você já pode voltar fazendo outro cel shading, né? Aqui debaixo do queixo, por exemplo. Uma coisa legal que você pode fazer é criar uma nova camada, usar a mesma ferramenta que a gente tinha usado antes, que é o Lasso Tool, e criar em certos lugares, por exemplo, na bochecha, né? Criar em certos lugares, colocar overlay, criar uma coloração um pouco mais clara, né? Que isso vai dar um diferencial também. Ó. Só com poucos detalhes, olha a diferença que já dá na nossa pintura. Antes estava com cel shading, aí a gente fez uma camada de sombra um pouco mais trabalhada e depois a gente veio com um overlay dando um brilho em alguns lugares. Olha o 3D que já dá na nossa pintura. Pode, né, voltar na camada de sobrepor e ir melhorando ainda mais isso, né? Eu particularmente amo a camada de sobrepor porque fazer detalhes com ela é muito simples, é muito tranquilo. Você pode vir no olho, dar um brilho no olho também. Né? Olha a diferença que já dá nessa pintura. É uma diferença muito grande. Você pode vir no cabelo, colocar um pouco mais de azul.
Então, galera, aqui eu fiz um detalhamento da pintura e vocês conseguem ver, né, eu utilizei bastante overlay, bastante multiply, como eu falei pra vocês. É claro que cada um vai desenvolver aí, né, o exercício do seu jeito. Você pode fazer a iluminação e a sombra de alguma outra forma. Por exemplo, adicionei 2 camadas a mais, né, uma de adicionar, para fazer adicionar brilho, né, que ela é uma camada presente aqui no Clip Studio, para fazer essa luz vindo da direita, e também eu adicionei uma outra de sobreexposição de cor, né, que ela já dá uma saturada também. É claro que essas camadas pode ser que elas não tenham no Photoshop ou em algum outro programa, como por exemplo a de adicionar brilho, mas lá vocês podem tentar desenvolver iluminação com outros modos de camada. Eu posso fazer um vídeo depois também para explicar para vocês. Bom, uma coisa que eu também fiz aqui foi diminuir o brilho do fundo, né? Antes estava branco, agora eu coloquei um pouco mais cinza. Por quê? Porque ao diminuir o brilho do fundo, você consegue perceber melhor a iluminação. Basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês, para mostrar, né? Se você for um assinante do meu Patreon, você vai poder ali ter acesso aos arquivos, né? Você vai poder ver cada camada separado como é que tá, você vai poder ligar e desligar, né? Tanto no Photoshop quanto no Clip Studio, e também você vai ter acesso aos meus brushes, tudo bem? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a tirar alguma dúvida. O que precisarem, pode mandar mensagem no meu direct lá do Instagram, né? Que eu sempre respondo, eu tento responder o mais rápido possível. E bora que bora, continuar desenhando, galera. Vamos que vamos. Me sigam nas redes sociais aí, hein? Bora!